Opa, e aí pessoal? Hoje eu vou falar sobre o extraordinário vigarista e chefe da Cabana Mistério, Stan Fiennes, ou mais conhecido como Tio Avô Stan. Ao assistir Gravity Falls, esse personagem em particular se destacou como único por uma série de razões. Ele era um personagem mais velho em um desenho comercializado por um público mais jovem, que recebeu um desenvolvimento extraordinário de personagem, evoluiu além do típico vendedor ambulante que a maioria dos outros desenhos animados poderia tê-lo mantido. Em uma série realmente bem elaborada em todos os sentidos da palavra, Stan conseguiu ser uma grande parte desse sucesso, sendo também um dos personagens principais que manteve a série rolando junto com os próprios gêmeos Fiennes, se tornando um equilibrador perfeito que provou ser tremendamente importante. Além dos cartões de título, que nomeiam Stan junto com os gêmeos como personagens principais, ele é rapidamente mostrado como um proprietário ganancioso de uma armadilha para turistas, a Cabana Misteriosa, na melhor das hipóteses, irresponsável com as crianças, até porque, bem, ele coloca sua sobrinha e sobrinho para trabalhar como empregados essencialmente não remunerados, e claramente um pão duro, cobrando taxas exorbitantes por obras caseiras de mistério. Um fato é que isso é frequentemente discutido entre clientes crédulos e o fato de que a cidade de Gravity Falls, de fato, tem mistérios e fenômenos reais. Ao invés disso, o desenho mostrava de forma lenta as informações e mistérios quando se tratava do Stan. Um exemplo disso é o primeiro episódio, deixando o momento intrigante, mas misteriosamente fora do lugar, onde ele rapidamente digita um código em uma máquina de venda automática, revelando assim uma passagem secreta, no mínimo suspeita. A ironia do nome artístico de Stan, Sr. Mistério, é que funciona como uma descrição de quem ele realmente é. Por baixo de seu rosto sorridente para os turistas estava um homem com um passado importante, um presente que foi gasto na busca de um objetivo muito específico e, o mais surpreendente, um homem de família com um coração de ouro, a menos que você mexa com eles. Sem tentar resumir muito, aqui estão as razões pelas quais Stan Fiennes merece uma peça de personagem para chamar de sua. Stan é dono de si mesmo, ele usa roupas íntimas em casa sem nenhuma preocupação no mundo, adora sua TV antiga e sua poltrona confortável e também dirige um carro saído da década de 60 como se fosse um piloto de corrida. Ele também claramente não se importa com o que as outras pessoas pensam dele, desde que receba alguma atenção e talvez ganhe algum dinheiro. Mas, na verdade, isso é apenas uma introdução. Quando o Dipper desabafa que estragou suas chances com Wendy, Stan faz um comentário muito casual, o que é importante porque ele está se segurando. Normalmente, ele teria feito um comentário como esse com confiança e rindo, mas ele se segura, parecendo não querer ferir os sentimentos de Dipper com aquele comentário. É uma grande diferença em relação ao Stan da primeira temporada, porque esse Stan não está tentando fortalecer Dipper, ele está tentando desesperadamente manter sua conexão com ele. Dipper e Stan não se conectam facilmente. Eles têm interesses, personalidades, perspectivas e às vezes até valores muito diferentes. É muito mais difícil para esses dois se relacionarem um com o outro do que Stan se relacionar com Mabel ou Dipper se relacionar com Ford. Mas ainda assim, eles se preocupam e se respeitam. Eles se admiram, desejam respeito um do outro e não tem problemas em serem francos um com o outro. Stan ajudou Dipper a ser mais forte e confiante, e Dipper ajudou Stan a se sentir menos sozinho no mundo. Dipper certamente tem um vínculo mais forte com Ford, e Mabel tem um vínculo mais forte com Stan. Mas por causa das personalidades muito diferentes de Stan e Dipper, eles têm um vínculo que tiveram que trabalhar para criar. Aí, somos dois fracassos. Sabe, mesmo com as suas dicas sendo ruins, eu passei o dia inteiro sem pensar na Wendy. E o senhor me ensinou a ser mais confiante. Acho que eu só preciso usar esse poder para o bem. O episódio da segunda temporada, Nem Tudo é o que Parece, é universalmente aclamado pelos fãs e até pela crítica como um dos melhores episódios da série. Acontece que ele estava empreendendo um projeto perigoso e arriscado na esperança de trazer seu irmão Ford, o autor dos diários, de volta para casa. A Cabana Mistério é revelada como uma fachada para que Stan consiga reunir o dinheiro e o tempo necessário para o equipamento para consertar o enorme portal. Um segredo que é revelado inicialmente no final da primeira temporada, mas que só vem à tona nesse episódio, onde, diante de um cenário apocalíptico, Mabel, Dipper e Sus fizeram uma descoberta. Antes dos últimos 5 minutos do episódio, Stan estava lentamente se relacionando com os gêmeos durante o verão, um excelente exemplo do desenvolvimento cuidadoso de Gravity Falls, começando com uma viagem de pesca desastrosa no episódio 2 entre várias outras coisas, como superar um medo de altura com Mabel, ajudando Dipper a provar a Wendy que Rob usou um controle mental nela, fez o possível para proteger e ajudar os gêmeos a derrotar Gideon e salvar a Cabana Mistério, participou de um passeio de minigolf que virou guerra, e no episódio em questão, disparou fogos de artifício do telhado com sua sobrinha e sobrinho poucos minutos antes de agentes do governo prenderem. Embora essa compilação não seja todos os exemplos, Stan realmente passou de um tio distraído a um tio amoroso que eles conheciam como pessoa, mas não em termos de história. Se você quiser realmente falar sobre Stan, 2 palavras resumem tudo: relacionamentos complicados.
Seu passado foi tumultuado. Crescendo na cidade de Nova Jersey, ele tinha um irmão gêmeo, Ford, porém ele não era um gênio como seu irmão. Tinha a reputação de preguiçoso e sua única ambição parecia ser navegar pelo mundo com o irmão. Mas antes de tudo acontecer, com o cérebro de Stanford e os músculos de Stanley, os dois se protegeriam e formariam uma equipe imparável. Tudo estava indo tão bem, mas até que chegou a hora de pensar na faculdade. Como um verdadeiro gênio, Ford foi a escolha certa para a melhor faculdade do país. Stanley, que até então seguiu os passos acadêmicos de seu irmão, não poderia usar a mesma estratégia nesse caso e ficou com o coração partido. Enquanto discutiam essa oportunidade, Stanford deixou escapar que sua admissão dependia de seu projeto científico. Temendo a perda de seu irmão, Stanley fez da máquina de movimento perpétuo o objeto de sua frustração. Percebendo rapidamente seu erro, Stanley tenta arrumar o projeto, mas o estrago já estava feito. Stanford revelou isso ao conselho da faculdade da Costa Oeste. A sua máquina parou inexplicavelmente e eles o rejeitaram instantaneamente. Ele estava com o coração partido, mas não tanto a ponto de não reconhecer um pacote vazio do salgadinho favorito de Stanley jogado perto da sua barraca. Então, armado com essa evidência, Stanford decidiu confrontar o seu irmão gêmeo. Enquanto discutiam, seus pais ficaram sabendo do que havia acontecido e seu pai não perdeu tempo decidido à punição de Stanley, expulsá-lo de casa por ter custado a oportunidade de Stanford. Stanley só foi bem-vindo em casa com a condição de ganhar milhões. Os pedidos de misericórdia de Stanley caíram em ouvidos surdos e até Stanford lhe deu as costas. Percebendo que não receberia a simpatia deles, Stanley saiu furioso, declarando que, uma vez que ganhasse seus milhões, eles lamentariam o dia que lhes viraram as costas. Logo depois de deixar sua família, Stan recomeçou sua vida como caixeiro viajante e vigarista. Cada um de seus produtos era muito diferente da forma como ele os anunciava e ele nunca abandonou seu modelo de negócios, não importando quantas vezes isso colocasse em apuros. A obsessão de Stan por dinheiro pode resultar do sentimento de insegurança que sentiu quando foi expulso de casa quando jovem e do desejo de corresponder às provocações que fez aos seus pais. Stan pode não se importar muito com a opinião deles sobre ele desde que cresceu, mas a fome por dinheiro que lhe foi imposta ainda está muito presente. Embora tudo isso possa ser visto no episódio O Conto de Dois Stans, é importante contextualizar. De repente, um elemento que você quase nunca vê em um desenho de um canal geralmente reservado para um público mais jovem entrou em cena, um personagem mais velho, com vários problemas e falhas. Uma discórdia cresceu entre ele e seu irmão, e foi fisicamente simbolizada pelo eventual reencontro de curta duração que resultou no desaparecimento de Ford no portal. Nesse sentido, os diários que Stan procurou reunir e o próprio portal representavam coletivamente Ford e a lacuna profunda que se desenvolveu entre os gêmeos Fiennes originais, literalmente estendendo o espaço e o tempo. Quando Ford voltou pelo portal e deu um tapa em Stan, foi merecido. Eles tiveram muitos problemas e ficou óbvio ao pensar sobre o relacionamento deles para essa série e, em geral, era absolutamente necessário que algo dramático fosse a única maneira de resolver tal lacuna. Também foi uma tensão que não passou despercebida às pessoas mais velhas que assistiram Gravity Falls. E essa resolução tanto para os irmãos quanto para a maneira de Stan compensar os segredos estava no final, o Estranhagedon. O apocalipse louco de Bill Cipher é onde termina o papel de Stan, que prova ser satisfatório e uma resposta a todas as questões criadas até esse ponto. Até o ponto em que Stan se voluntaria para apagar suas memórias, a fim de facilitar a derrota de Bill. Com a ruptura figurativa de seu relacionamento com Ford se ampliou desde o Conto de Dois Stans, foi apropriado apenas quando a ruptura literal do espaço-tempo foi aberta entre Dipper e Mabel versus o futuro, que a resolução de Stan viria. Nesse caso, o sacrifício altruísta para derrotar um mal indescritível foi a escolha, e trouxe à tona o melhor do seu personagem. Apesar de suas falhas, seu senso de humor, capacidade de socar coisas, seu amor pela família e, claro, o fato de que tudo que Stan sempre quis foi se redimir aos olhos do mundo, ou pelo menos das pessoas com quem ele se importava, alguns fãs reclamam da ideia de que Stan recuperou suas memórias muito rapidamente, ou que ele nem sequer deveria ter recuperado, porque, querendo ou não, traria mais carga dramática à história e também mostraria as consequências de uma grande escolha. Mas, refletindo sobre isso, teria sido uma falta de leviandade no equilíbrio que Gravity Falls atingiu como um desenho entre engraçado e alegre a sério e sombrio. A escolha de fazer isso também permitiu um arco completo entre Stan e Ford. O último reconheceu sua arrogância até certo ponto e finalmente apreciou as coisas que seu irmão estava tentando fazer. E o primeiro provou a Dipper e Mabel quem ele era definitivamente e voltando a se conectar novamente com Ford. Hoje em dia é difícil encontrar desenhos que têm esse equilíbrio que Gravity Falls tem. Superficialmente, pode parecer qualquer outro desenho animado infantil maluco, com personagens engraçados e enredos bobos, mas desde o primeiro episódio é fácil perceber que essa animação é algo especial. É uma história completa repleta de conhecimento e construção de mundo. Tem seus problemas,
problemas, como mencionei no vídeo sobre a Mabel, mas que série, filme, desenho não tem. Os personagens são genuínos, as histórias são criativas e as lições são importantes para todas as idades. Então, se você estiver interessado, não espere para visitar ou revisitar Gravity Falls. Os mistérios estão te esperando.